1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiadá, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadoque, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiadá, e a Salomão teu servo, não convidou.
Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiadá, e aos quereteus e aos peleteus. E o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram, e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão:
Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. 1 Reis, capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria à espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a Sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse:
Desse Abissag a Sunamita a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abissag a Sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiadá, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiadá, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe, sem causa, derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e à sua semente e à sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiadá, e deu sobre ele e o matou. E foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiadá, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Áquias, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate para Áquias a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe:
Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiadá, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Segundo Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele.
E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu, pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem teu, nem meu, seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Segundo Reis, capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha. Azarias, filho de Zadok, sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Sissa, secretários. Josafá, filho de Ailude, chanceler. Benaia, filho de Joiadá, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e Aissar, mordomo. Adonirão, filho de Abdá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elom, e em Bet-Anã, Ben-Ezed em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filho de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até da além de Jocmeão. O filho de Geber em Ramote-Gileade tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aemaas, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Usai, em Aser e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha.
10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, e as cabras monteses, e os corços, e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e do que Emã e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis, e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, e eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei. E tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo.
E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. 1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa.
Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins, e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. 1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros.
E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão, de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede. E 200 romãs, em fileiras ao redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas, como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base.
E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor, conforme esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios, pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8. Dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram, na festa, ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo.
porém de fora não se viam, e ficaram ali até ao dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa,
Ouve tu, então, nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que desce ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que desce a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti. E faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo, e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo,
quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Salomão abençoa ao povo. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor, 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. 1 Reis, capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão pela 2ª vez. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que, suplicando, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará,
e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje, e enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro, o tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer, e Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros, e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Hirão com aquelas naus os seus servos, marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria.
E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e búgios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão. E as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó.
Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã. E vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfines, a rainha. E a irmã de Táfines lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfines criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me, para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso, além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua,
também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada desse reino da sua mão. Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti a 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.